Oi pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Olha só, gente, chegamos na classe mamália, último grupo de animais vertebrados dentro dos cordados. Por falar em cordados, vocês lembram? Esse grupo abrange os protocordados e os vertebrados, né? Os protocordados, lá os cefalocordados e os tunicados, né? E os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E hoje, ó, chegamos aí nos mamíferos, o grupo o qual nós também pertencemos, tá? Então, somos cordados, vertebrados, da classe mamália, somos mamíferos. Bom, falando em mamíferos, né, pessoal, mama, a principal característica é a presença de glândulas mamárias, tá? Então, aí, responsável, né, por produção do leite para alimentar os filhotes. Então, todo filhote de mamífero mama, né? Então, essa estrutura tão importante que deu nome ao grupo. Então, estamos falando daqueles animais que mamam quando filhotes. Além disso, eles têm também o corpo coberto por pelos. Os pelos aí contribuem para o isolamento térmico, junto com aqueles animais, né, que vivem em regiões bem frias, como focas, leões marinhos. Eles também têm uma camada grossa de gordura, tudo isso para manter a temperatura, porque afinal de contas eles são endotérmicos. Então, o metabolismo, né, dos mamíferos é grande o suficiente, é alto, né, o suficiente para produzir bastante energia a ponto de manter a temperatura corporal constante, tá? Então, os pelos e a camada grossa de gordura em determinados animais, né, ajuda a manter essa temperatura constante, tá? Pele rica em glândulas sudoríparas, sebáceas e odoríferas. Então, olha só, né? As sudoríparas fazem o controle, também auxiliam nesse controle da temperatura, né? Não deixando a temperatura subir demais, então o corpo resfria através do suor. Isso é muito bom, né? A água tem essa capacidade de absorver o calor e se dissipar pelos poros da pele. As sebáceas, né, gente, que produzem o sebinho, um hidratante natural, né, ajuda na proteção da pele. E odoríferas, né, liberação de feromônios. Existe toda uma comunicação social entre determinados animais, tá? Pela liberação do cheiro. Claro que a gente está falando aqui, ó, nem todo mamífero tem que ter todas essas características para ser mamífero. Por exemplo, baleias e golfinhos não possuem o corpo coberto por pelos. Isso dificultaria a natação deles, tá? Então, alguns animais têm, outros não. Mas, assim, são características que você só vai encontrar no grupo de mamíferos, tá? Músculo diafragma, a estrutura exclusiva dos mamíferos também, é um músculo, pessoal, que fica abaixo das costelas, separando a caixa torácica da caixa abdominal. É um músculo importantíssimo que vai auxiliar na ventilação pulmonar, ou seja, quando você inspira para a entrada do oxigênio, né, graças a esse músculo ele contraindo, ele abaixa e aumenta o volume da caixa torácica para que os pulmões consigam se expandir com a entrada do oxigênio, do ar. E aí, quando esse músculo relaxa, ocorre, né, a caixa torácica diminui o seu volume, os pulmões, consequentemente, liberam o oxigênio, o gás carbônico para fora, tá? Então, você faz essa ventilação pulmonar graças ao músculo diafragma. Então, que estrutura importante os mamíferos possuem. Útero e placenta nem todo mamífero tem, mas a grande maioria tem. Tem outras características também que é exclusiva de mamíferos dentro dos vertebrados, né, como as hemácias anucleadas. As hemácias dos mamíferos não possuem núcleo, isso é para aumentar a superfície para transporte de oxigênio. E nos demais vertebrados são nucleadas, tá? E tem outras características, mas as principais estão aqui para você. Muito bem, então agora a gente vai fazer o seguinte: quem são os mamíferos? A classificação dos mamíferos, a sistemática dos mamíferos, agrupa os mamíferos em três grupos importantes. Vamos começar por um aqui, ó, Prototéria, pessoal, protoprimitivo. Dentro desse grupo, você tem a ordem Monotremata, ou a ordem dos monotremados. Quem são eles? Você está vendo aí na imagem o ornitorrinco, que é esse animalzinho aqui que tem aquele bico, parece de um pato, né? Um excelente nadador. E aqui a Equidna, né? Que parece um porco-espinho. Esses dois animais aí são característicos da fauna da Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné. São mamíferos porque têm pelos, porque eles têm glândulas mamárias. Um detalhe só, que a glândula mamária deles não tem mamilo. Então, o leite, na região abdominal da fêmea,
tem várias glândulazinhas mamárias, elas produzem o leite, esse leite vai sair por um poro na pele e o filhote fica lambendo os pelinhos para se alimentar, tá? Mas só não tem o mamilo, mas tem a glândula e produz o leite, que é bastante nutritivo para os filhotes. Então, eles têm um músculo diafragma, então eles têm estruturas de mamíferos, por isso são mamíferos. Mas são mamíferos ainda dentro do grupo bastante primitivos. Mono quer dizer um, tremados quer dizer um orifício, eles ainda têm cloaca e eles botam ovos, galera. Eles não têm útero, não têm placenta, os ovos são ricos em vitelo, né? Igual dos répteis e das aves lá, são os telolécitos completos. Então, esses animais, eles são diferentes nesse aspecto, tá? São primitivos, ainda botam ovos, né? Então, são ovíparos, beleza? Agora, a gente vai passar para o segundo grupo, que são os metatéria. Metatéria são aqueles que já têm útero, só que o útero é pequenininho, não vai permitir o desenvolvimento do embrião até o final da gestação. A gente tem aqui a ordem Marsupialia. Dentro da classe dos mamíferos tem várias ordens, tá? Você viu a ordem Monotremata, agora a ordem Marsupialia. Essa ordem compreende os marsupiais, aqueles que têm uma bolsa chamada de marsúpio. Pessoal, na Austrália, né, bem clássico, canguru, coala. Aqui no Brasil a gente tem marsupiais, aqui a gente tem a cuíca, como esse animalzinho que você está vendo aqui na primeira imagem, tem o gambá aqui também, né? Então são animais que precisam desse marsúpio. Por quê? Porque as glândulas mamárias estão, elas ficam nessa posição mais abaixo, dentro desse marsúpio, né? E o que acontece com o filhote? O filhote nasce ainda como um feto. Ele nasce do canguru, por exemplo, com 5 centímetros, bem pequenininho, sem pelo, sem a total ainda formação dos olhos. Ele nasce pela vagina, vai se agarrando pelos pelinhos até chegar no marsúpio. É ali no marsúpio que ele vai se grudar na tetinha lá e vai mamar até o final ali do seu desenvolvimento, tá? A fêmea fica numa posição tal que favorece a saída dele da vagina, indo para o marsúpio e se estabelecendo ali dentro. Tudo bem? Então, esses são os metatérios, aqueles que o útero não é grande para permitir o desenvolvimento até o final. Tudo certo? Muito bem. E agora, olha só, os verdadeiros mamíferos placentários. São os eutérios, né? Eu verdadeiro é aquele que tem as estruturas bem desenvolvidas. Eles têm o útero que vai capacitar o desenvolvimento do embrião até o final da sua gestação, né? Uma placenta bem desenvolvida, fazendo as trocas entre o filhote e a mãe. Então, tudo perfeito, né? Quem são os eutérios, galera? São as demais ordens dentro da classe mamália, exceto a Marsupialia e a Monotremata. Então, quem seriam essas ordens? Você tem aqui a ordem rodente, a dos roedores, né? A capivara é o maior roedor que existe, que os filhotinhos mamando, né? Essa imagem dá destaque, né? Pela importância da amamentação aí, os filhotinhos aí tendo a alimentação da mãe aí, que é o leite, né? Então, a ordem dos roedores, a ordem dos cetáceos, que são as baleias, os golfinhos, tem a ordem dos sirênios, que é do peixe-boi, a nossa ordem, né, que é a primata, nessa mesma ordem tem os outros, além do ser humano, né, tem os macacos, tem a ordem também dos carnívoras, né, a ordem dos carnívoros, que compreende lá os felinos, os canídeos, os urcídeos, todos esses animais ficariam dentro da ordem carnívora. Tem a ordem proboscídea, que tem uma tromba, né, uma probóscide, que são os elefantes. A ordem dos morcegos, que é a ordem quiróptera, único mamífero voador. Também tem que mais a ordem dos perissodátilas, que são aqueles que têm casco único, com um número de dedos ímpares apoiados nesse casco, que são as antas, os cavalos, as zebras. Tem aqueles artiodátilos que têm o casco fendido, tá? É separado, com dedos pares de 2 a 4 sobre esse casco, que compreende os animais ruminantes, como boi, cabra, vaca. Dentro dos mamíferos, além dessas ordens citadas, eu acho que praticamente eu devo ter citado todas aí. Então, todos esses animais, eles são mamíferos, tá? Então, são os verdadeiros placentários aí. Falando em morcego, né, a ordem Quiróptera aí, essa asa, né, nada mais do que uma membrana que se estende entre os dedos desse animal, tá? Muita gente acha, né, confunde, acha que todo morcego é hematófago. Pelo contrário, a maioria dos morcegos alimentam-se de frutas, alimentam-se de néctar, fazem polinização nas flores, né, eles têm hábitos noturnos. Tem uma flor chamada trombeta, né, que eles gostam muito de se alimentar do néctar e auxiliam na polinização dessas flores. Então, apenas pouquíssimas espécies alimentam-se de sangue, ok?
Então, só uma curiosidade em relação aí aos morcegos. Bom, galera, em relação às funções vitais dos mamíferos, é o seguinte, vai ser estudado na parte de fisiologia humana. Então, a gente vai ter como modelo o ser humano para falar do funcionamento dos órgãos, do sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema urinário. Então, tudo aquilo que você viu para os outros animais, para os outros vertebrados. Então, tanto é que na sua apostila, nessa parte de mamíferos, nem tem imagens dessas estruturas, desses sistemas todos, tá? Ele só cita lá, né, uma questão mais simples, né, porque será visto depois. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, eu só vou citar também para vocês aí rapidinho. Mas aqui eu gostaria de dar uma ênfase no sistema digestório dos animais ruminantes, tá? Então, claro, né, o sistema digestório dos mamíferos é completo e termina num ânus, com exceção dos monotremados que terminam na cloaca. O estômago dos mamíferos também tem uma câmara só, uma cavidade só, como o nosso. Nos ruminantes, o estômago deles é dividido em 4 compartimentos, 4 câmaras ou cavidades. Quem são os ruminantes, pessoal? São aqueles que engolem o alimento, fazem esse alimento voltar à boca e mastigam esse alimento novamente, tá? Então, não é vomitar, é bem diferente, né? Os ruminantes é a vaca, boi, camelo, cabra, lhama, girafa. Esses animais são os ruminantes. Então, aqui mostra para vocês aí todo esse desenho só para falar dos 4 compartimentos do estômago. Então, como que eles utilizam esse estômago? Então, olha só, né? A vaca está lá pastando, né? Ela vai engolindo, ela mastiga muito pouco quando ela vai pegando o capim. Então, ela já engole, né, rapidamente. Então, a setinha, vamos acompanhar aqui, as setinhas vermelhinhas está mostrando que ela está pegando o capim, vai pegando em grandes quantidades e vai engolindo esse capim, tá? O capim vai cair na maior cavidade do estômago dela, que se chama rúmen ou pança. Dentro desse rúmen ou pança tem muita bactéria, muito protozoário, que contém enzimas para digerir a celulose do capim que ela está ingerindo, tá? Ela não tem enzimas próprias para isso, mas as bactérias e os protozoários têm. Então, esse alimento fica ali dentro desse rúmen em contato com essas bactérias e protozoários. Aí, uma parte desse alimento vai aqui, ó, vai passar por uma cavidade menorzinha que se chama barrete ou retículo, tá? O alimento fica ali dentro. E aí esse alimento, né, depois vai voltar à boca do animal. Então, nesse momento, ela já engoliu muito capim, ela para de engolir esse capim, ela vai procurar um lugar tranquilo lá, né? E esse alimento vai ser voltado em porções pequenas para a boca, mostra aqui na setinha verde, vai voltar aqui para a boca, e aí ela vai ficar mastigando, 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 tá? Vai ficar horas ali fazendo esse movimento, mastigando. Aí depois ela engole e o alimento vai passar para uma terceira cavidade chamada omaso, ou folhoso. Nessa cavidade, praticamente toda a água é absorvida desse alimento, tá? E esse alimento vai passar para a última câmara, que é o abomaso ou coagulador, onde tem enzimas, vai haver um processo químico de digestão, e aí, finalmente, esse alimento vai ganhar o intestino, tá? Onde será digerido mais um pouco e principalmente absorvido, né? Tudo aquilo que é bom vai ser absorvido ali e os restos saem pelo ânus, tá legal? Então, bem complexo, né? O estômago desses animais. Bom, galera, e só para citar para vocês, então, claro, né, em se tratando de mamíferos, né, última classe, animais bem mais evoluídos, nosso sistema respiratório, se já é pulmonar exclusivamente nos répteis, né, nas aves, mamíferos também, respiração pulmonar, claro que mesmo nos aquáticos. Sistema cardiovascular, a circulação nossa, claro, é fechada, dupla e completa, como nas aves, tá? Então, lá na fisiologia, a gente vai falar de todo o funcionamento do coração, dos vasos sanguíneos, das artérias, veias, enfim. Sistema urinário, né? Por rins, nossos rins são metanéfricos ou metanéfros. A excreção principal é a ureia e a gente sabe que para descartar a ureia do corpo a gente precisa de uma certa quantidade de água, né? Então nós fazemos um xixizão, diga-se aí de passagem. Que mais? Sistema nervoso bem evoluído, 2 pares de nervos cranianos, né, que saem do encéfalo, 31 pares de nervos que saem ao longo da nossa medula espinhal, órgãos dos sentidos bem mais apurados. Que mais em relação aos sistemas? Creio que é isso, né? Em relação à reprodução de órgãos, fecundação interna, desenvolvimento direto, somos vivíparos, damos crias, com exceção lá do ornitorrinco e da équidna, né? Que botam ovos.
Tudo bem? Então, creio que as características de mamíferos aí são essas. Pessoal, o que eu queria fazer com vocês aqui rapidinho? Como nós chegamos na última classe e a gente encerra por aqui mamíferos, né? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha comigo no caderno de atividades, lá na página 24. Queria fazer com vocês um exercício, uma tabelinha de completar sobre os peixes, né? Lembrando aí um pouquinho rapidamente das classes dentro aí do filo cordata. Então, compara ali peixes condrictes e osteíctes. Então, o esqueleto dos condrictes é cartilaginoso, dos osteíctes é ósseo, tá? Posição da boca nos condrictes é ventral, nos osteíctes é na extremidade, né? Na ponta, na extremidade. Válvula espiral presente nos condrictes e ausente nos osteíctes, é aquilo para aumentar a superfície do intestino dos cartilaginosos, né? Bexiga natatória não tem, né, ausente nos condrictes e é presente nos osteíctes. Ânus tem nos peixes ósseos, nos osteíctes, e cloaca tem nos cartilaginosos, tá? E aí você pode ver o exercício 11, ali vai fazer uma comparação em relação a essas características aí que a gente comentou. E a letra correta, para você que quiser dar uma olhadinha depois, é a B de Bosque. Vamos passar para o exercício 15, falando um pouquinho de anfíbio rapidinho? Diz lá, ó, segundo especialistas, mais da metade das espécies de anfíbios do mundo está ameaçada de extinção. As principais ameaças são as destruições dos habitats, a poluição e o aquecimento global. Entre as principais características que tornam os anfíbios particularmente sensíveis às alterações ambientais provocadas pelo ser humano, podemos citar. Bom, galera, quem respira pela pele, né? Então, a pele deles, né, eles não podem ficar em lugares muito secos, expostos muito tempo ao sol. Então, a respiração cutânea, a pele sendo permeável, né, por isso que eles podem morrer asfixiados aí, tá? Presença de larvas aquáticas, ou seja, né, eles precisam de água para colocar suas larvas, e são adultos terrestres, né, depois passam a viver na terra. Então, aí, com certeza, a letra B de Bosque, lembrando um pouquinho já das características importantes desses animais. Eu queria que vocês também olhassem o exercício da página 27 ou 24. Vamos lembrar um pouquinho aqui, ó, sobre evolução dos animais. Vamos dar uma olhadinha, diz o seguinte, ó. O aparecimento de ovo com casca foi uma evolução adaptativa dos répteis, então lembrando um pouco desses animais, para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos cordados. Além do ovo com casca, olha, já diferente dos anfíbios que não têm, né, a casca, há outras adaptações que permitiram que os répteis pudessem sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as adaptações dos anfíbios. Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteis, e há adaptações que têm a sua origem pela primeira vez nos répteis, né? Sobre as características adaptativas associadas à conquista do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos répteis, pessoal. Pernas locomotoras e respiração pulmonar? Não, porque isso já tem no anfíbio. Você sabe que a respiração do anfíbio não é só cutânea, é pulmonar também, mais cutânea do que pulmonar. Mas eles já possuem pulmões, mesmo que sejam ineficientes, menores, mas eles já têm. E as pernas locomotoras também. Então, essa alternativa você não marca. Ectotermia e dupla circulação. Bom, essa característica também tem nos anfíbios, então não. Terceira, queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenada, isso sim, tá? A pele já é bem mais grossa, mais seca, devido à queratina praticamente impermeável. A excreta deles é por ácido úrico, que exige pouca liberação de água, tá? Então o xixizinho deles é pastosinho, né, economia. Ovo amniota e desenvolvimento direto, com certeza. O ovo amniota é aquele ovo que trouxe água para dentro do ovo, então eles podem colocar o ovo em qualquer lugar, perfeito. E o desenvolvimento direto não precisa de larva, não precisa de água para fazer a desova, tá? Então, letra C de casa. Muito bem. Eu queria que vocês olhassem o exercício 29, página 29, tá? O filo cordata não é o filo com maior número de espécies, porém seus integrantes apresentam variações anatômicas, fisiológicas e comportamentais bastante diferentes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. Gente, as pombas excretam ácido úrico, que é pouco tóxico e pode ser eliminado com pouca água. É uma adaptação à vida terrestre e ao voo, com certeza, né? Tanto de répteis como de aves. Correta, número 1. 2. O peixe é um animal que apresenta notocorda, cloaca, hematose, fecundação externa e circulação simples. Pessoal, o peixe não apresenta a notocorda, ele tinha no período embrionário, ele tem coluna vertebral, que pode ser de cartilagem ou pode ser de osso,
tá? E você já viu que o peixe ósseo tem ânus, não tem cloaca, então não. 4. São elementos comuns a todos os cordados, notocorda, encéfalo e cordão nervoso ventral. Ventral nunca. Dorsal, né, gente? Cordão nervoso dorsal, tubo nervoso dorsal, tubo neural dorsal, lembram? Então é no dorso, tá? Errada. O coração de um anfíbio adulto apresenta 2 ventrículos e um átrio? Não, né, gente? Contrário. São 2 átrios e um único ventrículo onde o sangue mistura, tá? Então também não. 16. A fosseta loreal permite que, durante a noite, as cascavéis sintam o calor emitido por um organismo endotérmico? Sim, né? 1 e 16 são corretas aí. A gente lembrou um pouquinho aí dos répteis. Vamos fazer uma para lembrar de mamífero? Página 30, 32. É correto que todos os mamíferos apresentam em comum glândulas sebáceas, cordão umbilical e placenta? Todos, galera, todos, então não, tá? Então, nós vamos marcar aí uma que todos têm. Então, vai ser a letra D de dado. Fecundação interna, coração com 4 cavidades e diafragma. Isso todos os mamíferos têm, beleza? Letra D de dado, então. Pessoal, então é isso. Chegamos ao fim aí do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessas aulas, né, que foram disponíveis para vocês. Se você assistir todas na sequência, você tem condições de fazer todos os exercícios e eu estou à disposição para as dúvidas, ok? Então, um abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.